o que você vai gravar naquele dia e tal. Então, mas eu li a novela inteira. Exatamente para não ficar tão descolado do que o autor tá querendo dizer. Tá. Porque eu acho que rola uma história de você, a partir de um certo ponto, já entender também o autor. Qual é o teu lugar ali, qual é o teu papel naquela história. Isso acaba guiando um pouco a tua atuação também? Não, mas me ajuda como... Me ajuda. Acho que tem uma alma de diretor aí, sei lá. De querer entender a obra, o que ela está querendo dizer, por que as pessoas estão gostando tanto daquele núcleo ou do outro. E como é que é você contar uma história sem saber como ela vai acabar, cara? Eu não tenho nenhum problema com isso. Não? Nenhum problema com isso. É até legal você saber, nossa, o que eu vou fazer amanhã? Pra mim tá tudo bem. Eu não tenho esse desejo de controle tão grande, não. Pra mim tá tudo bem. Eu componho o personagem, eu tenho o outro... E se eu tenho com quem contracenar, pra mim tá tudo bem. E se contracena de verdade. Senão já é um trabalho mais difícil. Eu não sei, o encontro pra mim, eu não sei como vocês lidam com isso por causa do stand-up, né? Eu digo, você fez trabalhos coletivos também, claro, mas estar sozinho, claro, quando você tá no teatro você tem a plateia, mas estar sozinho, contracenando com alguém que não olha no olho, que não decora a fala, precisa de alguém pra falar fala... Isso aí eu já acho solitário. Já é um trabalho que não é prazeroso pra mim. Ou quando eu vejo o ator preocupado, o outro preocupado com outra coisa, o meu prazer é o mesmo que eu tinha quando moleque. É de brincar junto, de fazer junto. Entendi. Eu acho que pra mim, assim, o lugar onde eu nasci é muito individualista, né? Eu nasci sozinho, fazendo minhas merdas, criando minhas coisas, subindo no palco, falando o que eu penso. Nunca foi... Eu já atuei, já fiz 4, 5 filmes, série e tal, mas eu tenho uma dificuldade de... quase que passa pela prepotência, né? De respeitar o que o outro escreveu, sabe? Porque você escreve. Porque eu escrevo, e às vezes o que o cara escreve até é melhor do que o meu, mas eu sei que o que eu faço soa melhor na minha boca. E como eu não tenho treinamento de criação de personagem, tudo que eu fiz foi eu, até sendo outro personagem, mas você olha e você fala, é o Rafinha que tá fazendo isso aqui. E eu acabo sempre pensando, puta, mas dá pra ser melhor isso aqui. E na verdade não, muitas vezes eu mudava as coisas e ficava pior. Mas eu tinha essa vontade de ter a minha assinatura nas coisas. Esse é o problema de ser muito autoral o tempo inteiro. Você quer que tenha uma assinatura. E às vezes atuar é um pouco se doar pra ideia do Agnaldo Silva, né? Sim. De se entregar pro cara, não é muito botar debaixo do braço. Quando eu entrei no CQC, por exemplo, eu cheguei pro roteirista e falei, escreve de todo mundo, o meu deixa que eu escrevo, tá? Mas isso acho que a gente se parece. Mas eu errei, fazendo isso eu errei. Só comentar, porque eu falei isso, falei, deixa que eu escrevo o meu, porque eu falava, eu sei como eu falo e eu sei que eu tenho condições de escrever coisas muito legais. Passou um dia, eu realmente fiz. Foi legal? Foi. Segundo dia, fiz. No terceiro dia eu me dei conta, não, só um pouquinho, o que eles estão escrevendo também é muito legal. E eu posso não fazer nada, só vir aqui e entregar. Então, porra, vou entregar. E se eu quiser mudar alguma coisinha ou outra, eu mudo. E aí acabei criando uma relação muito mais amigável do que aquela minha de achar que eu era melhor que todo mundo, entendeu? Eu acho que quando eu digo que a gente se parece nesse sentido é porque eu acho que a gente teve sempre um desejo de imprimir a nossa diferença no que fazia. Isso. E sim. A maneira de imprimir a sua diferença foi diferente para mim e para você. Mas o desejo é o mesmo. A necessidade é a mesma. Uhum. Então, o que eu acho, para mim, era fundamental. Eu fazia o meu personagem, eu queria fazer o personagem, mas eu queria fazer do meu jeito. E eu tinha ideias próprias, e tinha propostas próprias. Sempre tenho. Fiz uma participação de um dia num filme, outro dia, e já estava querendo mudar a história, é a mesma coisa. Uhum. Mas é pelo bem. É para imprimir a diferença. É para eu não... para poder colaborar, para isso ser melhor. Tá. O mais importante para mim. E isso é bem recebido sempre? Acho que a gente aprende a ser delicado também. Né? Não é? Claro. Gentil, e se o outro também, o outro perceber que não é uma questão de ego, e sim uma questão colaborativa, artística, é bacana. Geralmente as pessoas entendem essa diferença, né? Sim, é muito clássico. Quando você dirige, você sabe também. Que o cara tá querendo ajudar ou o cara tá querendo... O cara se acha melhor do que o projeto, né? Isso, exatamente. E como é que você faz, Dan, pra dividir isso que é a atuação, onde eu recebo... Obviamente você imprime a tua... Você coloca a tua digital nas coisas, mas você tá fazendo ali um personagem
E você é um comunicador, você tem os teus projetos já há muito tempo, você é você mesmo, você fala as tuas coisas. Você não, em nenhum momento te preocupou que você poderia virar de que de repente as pessoas não acreditariam mais no personagem do Dan por ele ser o Dan, entendeu? Eu vou te ajudar. Quando eu fazia comercial, era o meu dinheiro quando eu cheguei em São Paulo. Eu fazia publicidade. Fiz muita publicidade. Porque eu fazia minhas caretas, o povo gostava, ganhei muito dinheiro fazendo publicidade. Um dia eu virei o Rafinha. Porque eu comecei a ficar conhecido, fui fazer televisão e tal. A publicidade morreu pra mim, porque ninguém mais acreditava, porque eu era um cara conhecido. Perfeito. Eu virei, entendeu? Então assim, o comercial que chamam o Thiago Lacerda pra fazer, ele é o Thiago Lacerda. Ele não é um personagem... Ele não se dissolve. Ele não é um personagem da propaganda do Bradesco. Ele não se dissolve num personagem. Nunca te bateu o medo de eu vir uma pessoa pública e aí mato minha atuação, mato as oportunidades de ser outros personagens? Eu tava no camarim, a peça era Visitando o Sr. Green, eu e Paulo Altran. Você entendeu a pergunta? É meio entendi, eu vou te responder e você vai ver se eu entendi ou não. Tá. Tava eu no camarim lá com o Paulo, visitando o Sr. Green, falei, Paulo, vou fazer um programa de rádio. Ele falou, é mesmo? Você vai fazer? Ah, menino, que legal. Paulo gostava muito de mim, era muito carinhoso. E aí ele falou assim, o que você vai interpretar? Eu falei, não, eu mesmo. Hã? O Paulo tinha na ocasião 75 para 80 anos, faleceu com 80 e poucos. E aí ele falou assim, não, você não pode ser você mesmo. Tá vendo? É isso que eu tava pensando. Aí eu falei, por quê, Paulo? Ele falou assim, não, eu faço rádio, mas eu declamo poesias. Eu acho que ele fazia na Band News, acho que depois o Juca de Oliveira, quando ele faleceu, continuou a fazer isso. As pessoas não podem saber quem você é. Não o que você pensa, quem você é. Porque você não vai se dissolver. Elas não vão acreditar quando você for um personagem. Porque você tem que ser um quadro em branco que pega as cores do momento. É isso que eu imagino. Sim. Você tem que ser um quadro em branco que você acredita em qualquer personagem, em qualquer situação e tal. Aí eu falei, Paulo, as gerações mudaram. Eu não quero. Não te chamando de velho, blá, 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 mas assim, na época não era nem internet ainda, mas era a época da revista Caras, bombando, as fofocas, bombando e tal. As pessoas hoje em dia sabem quem a gente é. De algum jeito. E o jeito mais honesto que eu tenho para que eles saibam quem eu sou é eu mostrando quem eu sou. Claro. Não elas criando da própria cabeça. Uhum. Então, se eu for para uma rádio e der minha opinião, falar as coisas, fizer minhas perguntas, parar de responder sempre as mesmas respostas, eu acho que eu vou ser mais honesto. Ou eu vou dar um material mais honesto a meu respeito. Ou seja, respondendo para você, eu acho que nós somos a geração onde as pessoas nos conhecerem, nosso nome, nosso perfil, nossas fotos no Instagram, é inevitável. É inevitável que as pessoas tenham mais dificuldade de nos ver, de acreditar na gente naquele lugar, naquele personagem. Uhum. Mas não é impossível. Entende? Eu acho que é um fruto da nossa época, uma dificuldade da nossa época. Fala pessoal, nos primeiros 50 dias eu tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando o Trioxidil. Então se você tem problema com a barba falhada ou com a queda de cabelo, clique no primeiro link da descrição.